Morre um padeiro na cidade. No outro dia, o juiz vai à casa da família ler o testamento. Chegando lá, reúne a família toda e começa a ler o testamento, que diz assim: as casas do sul vai para toda minha filha. As casas que ficam no norte vai para o meu filho. E as casas do centro vai para minha esposa. O juiz, olhando para a viúva, e disse: e senhora, seu marido tinha dinheiro, hein? Ela disse: que nada, esse roteiro todo que o senhor está falando são as casas de entregar o pão. Morre um padeiro na cidade. No outro dia, o juiz vai à casa da família ler o testamento. Chegando lá, reúne a família toda e começa a ler o testamento, que diz assim: as casas do sul vai para toda minha filha. As casas que ficam no norte vai para o meu filho. E as casas do centro vai para minha esposa. O juiz, olhando para a viúva, e disse: e senhora, seu marido tinha dinheiro, hein? Ela disse: que nada, esse roteiro todo que o senhor está falando são as casas de entregar o pão. Morre um padeiro na cidade. No outro dia, o juiz vai à casa da família ler o testamento. Chegando lá, reúne a família toda e começa a ler o testamento, que diz assim: as casas do sul vai para toda minha filha. As casas que ficam no norte vai para o meu filho. E as casas do centro vai para minha esposa. O juiz, olhando para a viúva, e disse: e senhora, seu marido tinha dinheiro, hein? Ela disse: que nada, esse roteiro todo que o senhor está falando são as casas de entregar o pão. Morre um padeiro na cidade. No outro dia, o juiz vai à casa da família ler o testamento. Chegando lá, reúne a família toda e começa a ler o testamento, que diz assim: as casas do sul vai para toda minha filha. As casas que ficam no norte vai para o meu filho. E as casas do centro vai para minha esposa. O juiz, olhando para a viúva, e disse: e senhora, seu marido tinha dinheiro, hein? Ela disse: que nada, esse roteiro todo que o senhor está falando são as casas de entregar o pão. Morre um padeiro na cidade. No outro dia, o juiz vai à casa da família ler o testamento. Chegando lá, reúne a família toda e começa a ler o testamento, que diz assim: as casas do sul vai para toda minha filha. As casas que ficam no norte vai para o meu filho. E as casas do centro vai para minha esposa. O juiz, olhando para a viúva, e disse: e senhora, seu marido tinha dinheiro, hein? Ela disse: que nada, esse roteiro todo que o senhor está falando são as casas de entregar o pão. Morre um padeiro na cidade. No outro dia, o juiz vai à casa da família ler o testamento. Chegando lá, reúne a família toda e começa a ler o testamento, que diz assim: as casas do sul vai para toda minha filha. As casas que ficam no norte vai para o meu filho. E as casas do centro vai para minha esposa. O juiz, olhando para a viúva, e disse: e senhora, seu marido tinha dinheiro, hein? Ela disse: que nada, esse roteiro todo que o senhor está falando são as casas de entregar o pão. Morre um padeiro na cidade. No outro dia, o juiz vai à casa da família ler o testamento. Chegando lá, reúne a família toda e começa a ler o testamento, que diz assim: as casas do sul vai para toda minha filha. As casas que ficam no norte vai para o meu filho. E as casas do centro vai para minha esposa. O juiz, olhando para a viúva, e disse: e senhora, seu marido tinha dinheiro, hein? Ela disse: que nada, esse roteiro todo que o senhor está falando são as casas de entregar o pão. Morre um padeiro na cidade. No outro dia, o juiz vai à casa da família ler o testamento. Chegando lá, reúne a família toda e começa a ler o testamento, que diz assim: as casas do sul
vai para toda minha filha. As casas que ficam no norte vai para o meu filho. E as casas do centro vai para minha esposa. O juiz, olhando para a viúva, e disse: "E senhora, seu marido tinha dinheiro, hein?" Ela disse: "Que nada, esse roteiro todo que o senhor está falando são as casas de entregar o pão." Morre um padeiro na cidade. No outro dia, o juiz vai à casa da família ler o testamento. Chegando lá, reúne a família toda e começa a ler o testamento, que diz assim: "As casas do sul vai para toda minha filha. As casas que ficam no norte vai para o meu filho. E as casas do centro vai para minha esposa." O juiz, olhando para a viúva, e